Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Decolores, viva a vida! Estamos aqui para dar continuidade à leitura mensal da carta do Padre Beraldo. E hoje, a carta referente ao mês de março, de número 259. E como sempre, ele inicia com uma citação bíblica. E hoje, retirado do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 39 e 40. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E ele inicia a carta. Ao caro leitor, à cara leitora, irmão e irmã de caminhada nessa estrada, às vezes agradável, às vezes árdua, que enquanto nos leva ao encontro definitivo ao Pai, vai nos permitindo a comunicação, a comunhão, a partilha e o crescimento. Minha afetuosa saudação e meu desejo de que a paz que Jesus nos dá, e que não é a paz do mundo, esteja sempre com vocês. E ele introduz a carta dizendo: durante todo o mês de março, estaremos vivenciando o tempo quaresmal em preparação às celebrações da Páscoa do Senhor. Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de esmola. Em nossas reflexões do mês passado, já podemos apresentar algumas reflexões sobre essas três características quaresmais indicadas pelo próprio Jesus. Neste ano, as celebrações pascais, isto é, do mistério central da nossa fé, começarão com o Domingo de Ramos e culminarão com o Domingo da Ressurreição. E ele começa falando sobre a campanha da fraternidade do ano de 2021. A Igreja do Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, todos os anos oferece a todos os católicos um itinerário com objetivos claros para ajudá-la nesta jornada para a Páscoa. E o faz através da campanha da fraternidade. Anualmente, é escolhido um tema central para a campanha da fraternidade. Tema esse sempre relacionado diretamente com a realidade em que vivemos, pois Cristo foi um homem do seu tempo e pregou o Evangelho que, tanto na forma como no conteúdo, dava respostas às necessidades e expectativas de seus ouvintes. A cada 5 anos, esta campanha é ecumênica, isto é, preparada em comunhão com as diferentes igrejas cristãs que integram o CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Esta é uma iniciativa louvável e concreta, que revela um esforço pastoral e evangélico, cujo objetivo é promover a unidade entre todos os cristãos, não importando a denominação de sua fé centrada em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Neste ano, o tema da campanha da fraternidade é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o tema Cristo é nossa paz, do que era dividido, fez unidade. Tirado da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Poderia haver tema mais apropriado para a realidade atual? Não estamos todos tristemente convencidos de que a falta de diálogo tem criado antagonismos e divisões entre pessoas que até pouco tempo atrás eram amigos e agora se tornaram rivais.
competidores, até mesmo inimigos declarados. Praticar o diálogo como compromisso de amor é revelar que o Pai atende às súplicas do Filho quando ele pede que nós sejamos um, como ele próprio e o Pai são, sim, um. Poderia ter sido escolhido o melhor lema? Só a paz de Cristo, que repetimos, é diferente da paz do mundo. Pode transformar em unidade o que estava dividido, porque Cristo estava e está determinado a não perder nenhum de nós que o Pai lhe deu. A segunda parte da carta. Os cristãos, os católicos e a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Mesmo vivendo numa época de pós-verdade, em que grande parte das pessoas, incluindo os cristãos, não está preocupada em falar e ouvir a verdade, mas em sentir-se confortável com a mentira. Não deixa de ser surpreendente a reação manifestada por inúmeros grupos ao texto base da campanha da Fraternidade 2021, redigido pelo CONIC, pois quaisquer iniciativas destinadas a aumentar o diálogo e reduzir os preconceitos deveriam ser consideradas bem-vindas por parte dos homens de boa vontade. Esses grupos são bem distintos entre si. Alguns são constituídos por pessoas abertamente opostas à Igreja Católica por causa de suas convicções políticas. São os que manifestam preferencialmente pelas redes sociais. Outros são católicos classificados como ultraconservadores, para os quais alterar um J da lei é cometer heresia. Nessa onda, acabaram indo também grupos mais moderados, que talvez ignorassem o real conteúdo do texto base e sua verdadeira intenção. A CNBB publicou um oportuno esclarecimento em 9 de fevereiro e que está disponível na internet a todos os que queiram conhecer a verdade. E os católicos que realmente são e se sentem igreja não engrossarão as fileiras dos que defendem um boicote à própria campanha da fraternidade e uma forte sugestão para que não se contribua financeiramente para o movimento nacional de solidariedade que tem por objetivo a ajuda a tantas obras de assistência em todo o Brasil. E ele conclui: creio necessário enfatizar que no momento como este será necessário pedirmos com insistência ao Espírito Santo o dom de discernimento, dom que haverá de nos ajudar a descobrir no mesmo texto base inúmeros pontos positivos para concretizarmos a fraternidade e diálogo, além de pontos eventualmente negativos, na opinião de alguns, e que possam gerar uma atitude ao lema: Cristo é nossa paz. Seria mais do que lamentável que precisamente uma campanha da fraternidade acabasse gerando divisão e frustrasse seu compromisso de amor, que é a fraternidade e o diálogo. E ele sugere para reflexão pessoal ou em grupo. Como cristãos pertencentes à Igreja do Brasil, buscamos informações corretas acerca dos assuntos que geram polêmica, geralmente porque sua interpretação se baseia num viés que não é paz.
Seria mais do que lamentável que precisamente uma campanha da fraternidade acabasse gerando divisão e frustrasse seu compromisso de amor, que é a fraternidade. Como cristãos católicos pertencentes à Igreja do Brasil, buscamos informações corretas acerca dos assuntos que geram polêmica, geralmente porque sua interpretação se baseia num viés que não é orientado pelo amor ao próximo. Como filhos e filhas de Deus, conscientes de que a conversão é obra de toda a vida, esforçamo-nos por nos tornar cada vez mais parecidos com o Mestre, que não veio para os sãos, mas para os que precisam de um médico. E ele termina, desejando que tanto a intenção da campanha da fraternidade de 2021, com as discussões geradas pelo conteúdo de seu texto base, tornem-se alimento para o nosso crescimento na fé e no seguimento de Cristo. Deixo-lhes um abraço fraterno de sempre. Padre José Beraldo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a todos.